Janeiro, 1º de janeiro de 1989. A cidade desperta do Réveillon, abalada por uma tragédia. De manhã cedo, na área do acidente, as equipes de mergulhadores do Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros do Rio começaram a procurar as vítimas. Este foi o exato local onde o Batomushi 4 naufragou. Segundo os bombeiros, o trabalho é difícil. O barco está naufragado a 27 metros de profundidade. A do Batomushi é um escândalo, porque aquela gente estava avisada. Aquele barquinho de porcaria estava condenado. Os mergulhadores conseguiram chegar até a boate do barco, onde encontraram 2 corpos. Eu acho ele um caso emblemático, porque mudou totalmente a relação entre a sociedade e o judiciário. As lanchas da Marinha e do Grupamento Marítimo retornaram pouco depois da 1 da tarde. Uma delas trazia 6 corpos. Que não é possível que se queira impunemente transformar um chassi de Volkswagen num ônibus e que as pessoas consigam jogar as responsabilidades para quem já morreu. O Batomushi começa a sair do mar. A tragédia está intimamente ligada à forma como essa empresa era gerida. Não espanta que tenha havido morte, que tenha havido uma tragédia. Boa noite. O Linha Direta Justiça continua a série jornalística sobre os crimes que marcaram o Brasil. Hoje você vai acompanhar a história de uma tragédia anunciada. Faltavam 15 minutos para a virada do ano de 1988 e a promessa era de um jantar em mar aberto para festejar o ano que começava. Mas a alegria da festa se transformou num silêncio de medo e tensão. Em seguida veio o pânico e a morte. Quando o barco Batomushi 4 naufragou, 55 pessoas foram tragadas pelo mar agitado. Em terra firme, começavam a estourar os fogos de Copacabana. Até hoje, quase 16 anos depois, mais de 40 famílias esperam que a justiça puna os culpados e os obrigue a pagar pelo sofrimento que provocaram. Atualmente, o grupo de empresários espanhóis, donos do barco, vive como se nada tivesse acontecido. Essa impunidade, atualmente, ela é o país. E, desgraçadamente, os governos vão se sucedendo, né? O Congresso vai se repondo e se repropondo. A justiça é sempre é cega. Então, de repente, você vê que é isso mesmo. A justiça é cega, não para fazer justiça para todos. Ela é cega porque não interessa ver no nosso país. A errada sou eu. Entre as dezenas de vítimas do Batomushi 4 está Yara Amaral, uma das maiores atrizes brasileiras. A Yara era uma mulher inteira. A Yara era uma atriz maravilhosa, uma atriz de uma potência cênica muito grande. Fez trabalhos excepcionais, uma atriz premiadíssima. Porque a Yara era uma figura politizada, firme, uma mulher batalhadora, socialista, evidentemente, de esquerda, evidentemente.
Mas a Yara era uma romântica. Era mãe de família. Era mulher apaixonada pelo homem dela. Ela se dizia uma operária do teatro, como eu também me digo. Era tímida, era doce. Yara Amaral aproveita os dias de folga das festas de fim de ano para ficar com os filhos. O que vocês acharam da cena? Mãe, tá muito legal. Você é a melhor atriz do mundo, mãe. Eu aprendi a desconfiar dos elogios, principalmente dos filhos. Não, mas tá legal mesmo. Naquela semana, ela falou um negócio que pareceu um pouco profético. Eu tava na piscina, tava eu, o meu irmão, e ela virou e falou, eu vou entrar na piscina. Mãe, desde quando a senhora perdeu o medo d'água? Eu não perdi, mas eu estou lutando contra ele. Eu quero aprender a nadar. Ah, mas por que essa novidade agora? É que eu me vejo morrendo no mar. Que isso, mãe? Tá maluca? Eu, hein? Na véspera do Natal, o ator Sérgio Brito se encontrou com Yara e estranhou o estado de espírito da amiga. E a Yara estava muito triste. Uma voz de uma melancolia. Eu senti uma coisa esquisita. Sabe, parece uma sombra escura em cima da Yara. E ela comentava com os amigos dela, né? Falava, olha, você vê os meus filhos, olha, eles parecem que nasceram na água. E eu tenho medo da água, eu não sei nadar. E engraçado, eu já sonhei várias vezes que eu tô na praia e eu não vejo as ondas como todo mundo vê. Elas vindo na minha direção, eu vejo pelo contrário, as ondas indo na direção ao mar. Yara recebe a visita da amiga Dirce Grotkov. Que vida mansa, hein? Eu estava sonhando com um príncipe encantado. Quem me dera. Era aquele sonho estranho de novo. Ai, Yara, esquece esse sonho, vai. Olha aqui, eu tenho uma novidade. Nós vamos passar o Réveillon juntos. O Silvio comprou os ingressos pro Batomuxo. Olha aqui, olha. Ai, não vai ser maravilhoso? A gente no meio do mar vendo aqueles fogos. E eu convidei a Yara, minha mãe, e aliás ela ficou muito triste porque eu não convidei, eu não levei os filhos, né, aí dela. Eu falei, não, mas esse passeio não é um passeio para criança. Então eles não foram, graças a Deus, né. Muita gente planejava fazer o mesmo programa. Entre elas, as irmãs Heloísa e Elaine Maciel. Que sorte, hein, Elaine? Você estava sem saber o que fazer no seu aniversário? É verdade, então. E eu ganhei 2 convites. Eu não sei, eu estava pensando... Você quer ir comigo? Claro, você sabe que eu adoro andar de barco. Ah, então vamos. Era o dia do meu aniversário, 31 de dezembro. Eu tinha recebido um convite para passar a noite na festa, né, no Batomuxo. A família Fisman também planejava fazer o passeio. Pela manhã, a família Fisman recebe a visita da filha Solange com o marido Roberto. E aí, tá todo mundo animado pro nosso Réveillon? Ai, mais ou menos. Eu não dormi bem essa noite, não. É verdade. Ai, você também? Como assim eu também? Eu tive um pesadelo horrível. Eu sei que a minha turma inteira da ginástica tinha morrido num naufrágio. Jura? Gente, que coisa estranha. Eu também sonhei que várias pessoas estavam morrendo afogadas. Dá licença. Oi, gente, vamos mudar de assunto aí, ó. Boa de prato dos nossos pais. Lembrou? Meus pais iam viajar para comemorar as bodas de prata e nós, os 3 filhos, convencemos a passarmos juntos no Réveillon, no Batomuxo. O advogado Boris Lerner também estava no Batomuxo. Ele convida a família de seu melhor amigo. Boris Lerner, a mulher Irene e o filho Eduardo vão comprar os ingressos para o passeio do Réveillon. Mas, você passou direto pelo Sonho Mar, não é? A entrada ficou pra trás. Ai, droga, eu tô tão distraído. Vê se tem um retorno. E Peraí que eu vou dar uma volta. Agora tá ficando tarde. Vambora, deixa pra lá, deixa. Ah, não. O que, Dudu? Vai, por favor. Tá Ele vai querer ir no barco de qualquer jeito. Calma que eu vou dar uma volta, peraí. O restaurante Sol e Mar, no bairro de Botafogo, pertence à mesma empresa do Batomuxo. Aqui, os ingressos para o Réveillon são vendidos. Quem estava ali no Sol e Mar era o Francisco Garcia Ribeiro,
que era o dono da Itatiaia Turismo, e perguntei se ele tinha ingressos, e ele disse, você tem que comprar logo porque são os últimos ingressos. E aqueles últimos ingressos, que supostamente eram os meus, eu vi que depois da listagem tiveram acho que mais uns 20 últimos ingressos. Por favor. O primeiro barco a ser ocupado é o Batomushi 3. Nelson Brandão e a mulher estão na fila, atrás de uma família. Um momento, por favor. Quantos? Senhores, o barco está lotado, só cabem mais 2 passageiros. Mas logo na nossa vez, mas a gente vai embarcar, né? Com certeza o senhor embarca na outra embarcação. Tá bom. Olha, tem mais 2 lugares, nós somos 3, vocês podem passar à frente se quiserem. Tá, feliz ano novo. Fomos os 2 últimos a embarcar no Batomushi que não afundou. Os passageiros do Batomushi 4 começam a embarcar. Entre eles está a família de Boris Lerner e os amigos Alberto e Ruth, com as 2 filhas. Eu fiz questão que a gente fizesse uma programação no dia 31 para que as 2 famílias ficassem realmente muito juntas, como a gente sempre foi. A atriz Yara Amaral, a mãe e os amigos também embarcam. Até a última hora, o promotor do evento, que restou absolvido, ele vendeu entradas. Até hoje ninguém sabe precisar quantas pessoas tinham dentro daquele barco. O Batomushi 4 parte superlotado. Elaine e a irmã Heloísa foram as últimas a embarcar. Mas nós não conseguimos lugar. Nós ficamos em pé, na frente do barco. Acho que isso aqui vai ser um programa de índio, cara. Esquece, Elaine. Olha, já que a gente literalmente embarcou nessa, é melhor a gente relaxar e curtir. Vamos beber alguma coisa? Beber como? Você acha que a gente vai conseguir achar algum garçom no meio dessa multidão? Ai, que mau humor, Elaine. Olha, desse jeito você vai estragar na festa de aniversário. Falar em aniversário, irmã, já podia colaborar, não acha? Caralho, marca um agitado. Apesar das condições do mar, as pessoas estão felizes. Bom que a gente tá junto, hein, Beto? Imagina você passar a comemoração de ano longe do meu melhor amigo. Não, nossa amizade. Nossa amizade. Irene, você viu a Camila? Olha, ela tava com o Dudu. Estão ali, ó, perturbando a Yara Amaral. As crianças, obviamente, vendo um artista, sempre se chegam, né? Então, é uma cena que eu me lembro bastante. Yara, você tá bem? Tô. Eu só estava pensando nos meninos, só isso. Gente, Yara, eles estão bem, é claro. Lógico, você se divertindo com Que isso? Você veio aqui pra se divertir. Réveillon hoje. Dona Elisa tá se sentindo bem. Bem, eu estou me sentindo, mas porque eu ainda estou com um pouquinho de medo, eu estou. Dona Elisa, dá uma olhadinha lá pra fora. Olha só quantos barquinhos menores do que... Não, eu vi, mas eu continuo um pouco preocupada. Eu sei que é bobagem, mas... Na cabine de comando do Batomushi estavam o capitão Camilo Faro e o engenheiro civil Mário Triller, responsável pela reforma do barco. Segundo testemunhas, o capitão Camilo já tinha reclamado das condições de segurança da embarcação. Quando ele foi comprado pelos espanhóis, ele já estava velho, já era um barco que não estava em bom estado. O Batomushi 4, um iate de passeio para 20 pessoas, foi comprado por um grupo de empresários espanhóis e transformado num barco de turismo. Na reforma, comandada pelo engenheiro Mário Triller, foi construído um segundo andar com uma laje de cimento de 4 toneladas. Mas na realidade eu não vi o barco que eu construí naufragado, porque era totalmente diferente o barco que foi a pique. Às 10h15 da noite, o Batomushi foi parado pela Polícia Marítima e obrigado a voltar para o cais. Nelson Brandão, que estava no outro barco, o Batomushi 3, viu tudo. Comentei com as pessoas, esse barco tá troncho, ele vai afundar, meio brincadeira. No cais, 2 militares da Polícia Marítima entraram no barco e fizeram a recontagem dos passageiros. 160 pessoas é o número que consta de um telex da Marinha e que essas pessoas, então, deveriam desembarcar. Alguém ia desembarcar.
Os militares conversam com 2 sócios da firma Batomushi e o dono da Itatiaia Turismo, Francisco Ribeiro, responsável pela venda dos ingressos. Há uma conversa no pier, uma conversa de que ninguém ouviu, né? Alguns gestos, mãos que se apertam, alguém entrega alguma coisa a alguém. Nós tivemos 2 testemunhas que depuseram dizendo que tinham certeza que era dinheiro, e sem acontecer nada de diferente, o barco milagrosamente se transforma novamente num barco em condições. Ninguém desembarcou. Minutos depois, o barco é liberado e volta ao mar. O destino trágico do Batomushi 4 está selado. Alegria e tensão tomam conta do Batomushi 4. Vários sinais anunciam a tragédia. Imagina, tem alguma coisa muito estranha acontecendo lá embaixo. Estranho? O que foi, minha filha? Tudo alagado, tudo alagado. Alagado como? No banheiro. No banheiro, a água, em vez de descer, ela está subindo. Você jorrava a água do mar pelo vaso sanitário. O vaso sanitário virou quase um chafariz. Betão, quer alguma coisa para comer? Se encontrar alguma coisa lá. Na hora do jantar, mais uma constatação. A coisa acabou com uma rapidez muito grande, demonstrando que eles não estavam preparados para aquela quantidade de gente que estava ali no barco. O barco balança muito, provocando acidentes. Não tinha lugar específico para botar o copo, era um copo em cima de uma mesa solta. Os coletes salva-vidas, eles ficavam presos num gradeado, no teto, exatamente em cima da mesa do buffet. Esse estrangeiro pegou esse colete e nessa hora, aí tinha umas pessoas comentaram assim: lá vai o covardão, pô, um cara desse tamanho, fortão, precisa de colete e tal. Eu creio que já te viu. Naquela hora eles estavam cantando, né? Aquela musiquinha clássica do se isso não virar, olhei, olá, eu chego lá. O Batomushi 4 entra em mar aberto, a caminho de Copacabana. As condições precárias do barco se tornam críticas. Mesmo assim, a festa continua. Roberto e Adriano sentem que algo está errado. Ô Adriano, esse barco tá entortando cada vez mais, eu tô ficando cada vez mais torto, pô. Eu diria que ambas as respostas são verdadeiras. A gente brincando até, cantando, as mesas começaram a vir para cima da gente, que o barco começou a virar para um lado. Boris Lerner tenta conseguir alguns coletes salva-vidas. Eu peguei 3, entreguei um para a falecida esposa e deixei um de lado e fui colocar no meu filho. Até minha falecida esposa falou: olha, como é que eu faço? Eu falei: não sei, se vira. E eu tentando colocar no Eduardo. E eu coloquei, só que eu não consegui amarrar. O casal vai em Garte. Convidados de Boris entram na disputa desesperada. Foi nessa hora que a gente achou que ia ficar até preso, ficar machucado por alguma mesa que estava correndo na nossa direção com um pouquinho mais de peso. E aí eu gritei para ela, falei: pula. E pulamos na água. Quando eu fui subir à tona, quando eu consegui respirar, comecei a procurar pela minha família. O terror toma conta do Batomushi 4. Valdemar e Ruth Fisma tentam se equilibrar diante do desespero da filha Solange. Elaine Maciel procura pela irmã. O pânico também toma conta do contexto principal. Estou apavorada, minha filha. Estou apavorada. Fica comigo, pelo amor de Deus.
Não sei nadar, caí, afundei. Eu me lembro assim como se eu estivesse dando um voo. Sabe esse voo que você vai assim e não tem nada embaixo. E a minha preocupação na hora foi exatamente meus pais. Quando eu pulei no mar, eu pulei exatamente onde eles estavam. Calma, Ruth! Calma! Não adianta que nos esperar, Ruth! Entre a ilha de Cotumbu e o Postão do Leme, a mais ou menos 2 quilômetros da praia de Copacabana, o Batomushi 4 afunda lentamente. Foi um espetáculo dantesco, um horror. Você não podia fazer absolutamente nada a não ser cuidar de si mesmo e das pessoas que estavam mais próximas. Outros barcos passam pela cena do naufrágio sem prestar socorro. Muitos passageiros são atropelados. Eu comecei a gritar pela minha mãe, gritar pelo meu pai, não vi ninguém. E depois de uns 10, 15 minutos eu comecei a escutar a voz do meu namorado de longe, gritando por mim, pedindo para eu chegar perto dele. Aí eu fui me aproximando da voz dele, ele estava em cima do casco do barco. Fernando, por aqui! Tinha uma pessoa até da banda, um dos músicos, me agarrando pela cintura, tentando ser puxado junto comigo. Só que naquele momento eu tive que pedir para ele me largar para eu poder subir primeiro, depois ele subia. Chegando no casco do barco estava o Roberto, meu cunhado, e o meu marido atual lá. E a gente ficou vendo os fogos de meia-noite, nessa hora. Porque se não fossem esses fogos aqui, se a gente tivesse tudo fechado, a gente não ia enxergar, não tinha luz. Renata! Você gostou, Lúcia? Não! Eu não vi ninguém! Ai, meu Deus, é minha família! Calma, Renata, calma! Eles estão vivos, eu tenho certeza! A poucos metros do casco, o restante da família Fisma consegue boiar com a ajuda das sobras do naufrágio. Eduardo, acho melhor vocês tentarem salvar! Eu e o Ruth não estamos aguentando mais! Valdemar e Ruth Fisma começam a perder as esperanças. Eduardo, eu vou conseguir! Calma, calma! O pescador Jorge Viana passa pelo local e decide prestar socorro. Ele vai salvar a vida de dezenas de pessoas. Eu falei, não, virou um barco aí pelo tamanho dele, minha filha. Deve ter muita gente. Aí mandei o pessoal logo ir preparando os coletes. Na praia de Copacabana, milhares de pessoas comemoram a virada do ano novo. No mar, um resgate dramático. Solange e Valdemar Fisma são logo resgatados.
Mas Ruth e Eduardo desaparecem. Pai, eu não vi! A mamãe e o Eduardo subirem no barco, não vi! Calma, filha, vai terminar bem! Pouco depois, Elaine Maciel também é salva. Pai, eu não vi a mamãe! A superlotação do barco começa a preocupar. Jorge! Jorge, vê o que você está fazendo, seus filhos estão aqui, vai acabar morrendo. Fica calma que eu resolvo, tá tranquilo. Não fica todo mundo tranquilo, senta! Senta agora! Todo mundo sentado, senão esse barco também vira! Não fica calmo, gente, senão não dá! O pescador foi muito hábil, porque gritava também com a gente para ficar no fundo. Senta, senta, senão nós vamos virar, não sei o quê. Como é seu nome? Elaine. Tá precisando de ajuda? Eu só quero saber da minha irmã, Elaine! Eu tá vendo, Elaine! Elaine não sabe, mas a irmã Heloísa já está no barco. Solange Fisman vê a mãe no mar e se desespera. Quando eu gritei, o meu irmão, que estava do outro lado do barco, me ouviu a minha voz. Foi quando ele ouviu minha voz, aí que eu vi que ele também estava no barco. Ruth Fisman é resgatada com a ajuda de Heloísa Maciel. Os outros integrantes da família Fisman continuam no mar. Dirce, amiga de Yara Amaral, e Boris Lerner também. Ao todo, são 30 náufragos que sobreviverão. Eu não sei precisar quanto tempo eu fiquei na água. Entendeu? Quando eu vi o Casablanca estava do nosso lado. Fala, pai. Deixa eu te apresentar uma pessoa maravilhosa. Tudo bem? Mariana, meu pai. Há muito, pai, conheci ela muito. Peraí. Tem gente no mar! Tem gente no mar! Diva, vira essa luz pra lá! O clima é de pânico e desespero quando o iate Casablanca, de propriedade do empresário Oscar Gabriel Júnior, aparece para ajudar no resgate. Mas quando nos aproximamos, na realidade, é que eu me deparei com uma cena terrível, né? Que eram corpos, camisas brancas de costas dentro d'água. Foi aí que nós começamos a perceber a realidade do acidente que aconteceu. Vamos, gente, rápido, O pessoal do Casablanca se prepara para resgatar os náufragos, mas a tarefa não é fácil. Naquele estado de pânico, vamos dizer assim, pessoas grandes, pessoas obesas, com roupas molhadas, pessoas já encharcadas em todos os sentidos. Então o peso dobrava. 57 pessoas vão ser salvas pelo Casablanca. Cadê a Solange? Abre! Para a população do Rio de Janeiro, você foi o herói daquela noite. Não foi coisa nenhuma, meu amigo. Deus me deu a graça de na hora passar e poder ajudar dentro das possibilidades daquelas pessoas. Graças a Deus, eu agradeço muito a Deus por isso. Agora, foi muito triste, é um assunto doloroso, é uma coisa que eu evito realmente falar. Dirce Grotkovski e Boris Lerner são resgatados. O casco emborcado do Batomushi 4 afunda de uma vez. Plástico, madeira, isopor, o que for essa valendo, joga tudo no mar! Ali tem outro! E ele estava completamente desesperado, tentando salvar o máximo de gente que ele conseguia. No próximo bloco. Desesperados, os sobreviventes buscam parentes e amigos desaparecidos. Calma! Vai, tá morrendo um monte de gente.
Boris Lerner vê o filho Eduardo no mar. Dudu! É o meu filho ali! Ele tá ali! Ali! Calma, a gente vai salvar teu filho, calma! E nós conseguimos tirá-lo. Tentamos ressuscitá-lo, respiração, boca a boca. Tinha um médico a bordo. Calma, ele é médico. Ele vai salvar o seu filho. Calma. Vem comigo, vem. Vamos lá pra dentro, vem. Roberto, Adriano e Renata Fismo também são resgatados. Quando eu cheguei no Casablanca, eu fiquei sentada esperando salvar minha família. Calma! Minutos depois, o médico procura o dono do Casablanca. Os caras fizeram o possível. O menino não resistiu. O que eu digo pra ele? Sei lá, diz qualquer coisa. Você é médico, deve estar acostumado com isso, né? A gente não se acostuma com isso, Oscar. Certo, tá certo. Me desculpe. Meu Deus. Chega ao local do naufrágio. O que se viu lá foi o seguinte, foi a morte. Quer dizer, era o som da morte, era assim, você ouvia gritos, gemidos. Por favor! Apesar de pertencer à mesma companhia, o barco não para. O iate Casablanca e a traineira Evelyn e Maurício voltam lotados de sobreviventes rumo à terra firme. Eu não sei nem o que leva aquilo, eu não sei nem te dizer o que é aquilo, se é pânico, o que... Ficou aquilo calado. E naquele momento, para mim, eu tinha perdido a minha família toda. Aquilo concretizou, porque minha irmã, meu irmão, meu pai e minha mãe não estavam do meu lado. E fui no caminho, meio em estado de choque. A mesma empresa que vendeu os ingressos para os barcos Batomushi 3 e 4 realizava uma festa de Réveillon no restaurante Sol e Mar, que ficava no cais. A festa estava no auge quando os sobreviventes começaram a chegar. Alguém me ajude aqui, por favor! Segundo testemunhas, os responsáveis pela tragédia ignoram os náufragos. Foi tão absurda, coisa tão absurda, que eles fecharam o restaurante para não dar acesso às famílias. Então era só pelo salva-mar que eles entravam. Entendeu? Eu não sei, o desrespeito foi tão grande naquele momento que eles não se preocuparam com as vítimas. O socorro se dirigiu em alta velocidade para lá pouco depois da 1 da manhã. Começavam a chegar os sobreviventes. Para muitos ali, era o fim de uma espera angustiada. Milagrosamente, a família Fismo inteira consegue se salvar. Meu pai morreu! Minha mãe não vai comigo! E foi a partir daí que eu comecei a acreditar em Deus. Que até então eu não tinha muito essa coisa de pensar em Deus, né? Mas depois disso é que eu sei que Deus está com a gente o tempo inteiro. E quando a gente tem que ir, a gente vai.
das vítimas está Aníbal Teixeira, ex-ministro do Planejamento do governo do presidente José Sarney. Conseguiram suspender, as coisas mais perdi um pouco os sentidos. Agora eu só queria ter uma notícia da minha mulher. Minutos depois dessa entrevista, Aníbal Teixeira ficou sabendo que a mulher tinha morrido. Boris Lerner passa a noite inteira com esperanças de encontrar a mulher e os amigos com vida. Mas a vigília é inútil. E aí eu só vim encontrar o corpo da Irene no Instituto Médico Legal e o Beto, meu amigo Roberto, e a sua filha Camilinha só foram encontrados no dia seguinte. A outra filha dele sobreviveu? Sobreviveu e tinha que encontrar forças em algum lugar, né? Porque eu tinha mais uma filha que não tinha ido e que estava dependendo única e exclusivamente de mim. Os 2 filhos de Yara Amaral estavam numa festa de Réveillon na casa de amigos e se surpreenderam com a chegada do pai. Foi ele quem deu a notícia de que o Batomushi 4 tinha naufragado, provocando a morte de dezenas de pessoas. Naquela hora, a gente tentou não acreditar que era o pior que tinha para acontecer. A gente não queria acreditar. A gente falou assim, não é possível. Não... Ela com certeza se salvou. Nesses acidentes, nunca morre a maioria. É 1, 2 ou 3 pessoas. E eu falei isso pro meu pai. Ele virou e falou, olha, não. Eu acho que a sua avó e a sua mãe faleceram. Essa é a notícia preliminar que chegou até a gente. A gente tem que ter certeza disso. Então, eu quero, garotos, que se preparem para o pior. Yara Amaral morre de um ataque cardíaco. O país inteiro fica chocado com a tragédia e exige a punição dos donos da empresa Batomushi, os 9 empresários espanhóis e um empresário português. Em novembro de 1990, eles são levados a julgamento, mas a decisão é surpreendente. O juiz Jasmin Simões absolve todos os donos do Batomushi. Ele responsabiliza apenas o engenheiro Mário Triller e o comandante Camilo Faro, que tinham morrido no naufrágio. Ele se convenceu, o juiz da primeira instância, que os mortos é que eram os culpados. O juiz Jasmin Simões foi procurado pelo Linha Direta Justiça, mas não quis gravar entrevista. Eu me senti frustrada, porque havia empenhado tanta energia naquele processo, e que terminou o processo, eu juntei a apelação e fui para o hospital. Eu me tornei diabética nesse processo. Quer dizer, uma coisa amarga que se tornou doce no meu sangue. Num segundo julgamento, o presidente da 4ª Câmara Criminal condena 2 sócios minoritários, Álvaro Pereira da Costa e Faustino Puertas Vidal, a 4 anos de prisão em regime semiaberto. É a única coisa que a lei me dava oportunidade de fazê-lo. Hoje, o desembargador aposentado Antônio Carlos Amorim trabalha para um escritório de advocacia que defende os empresários espanhóis, os mesmos que ele condenou. Então eu fiz uma comunicação ao escritório de forma clara, assinei dizendo o seguinte: eu estou impedido de sequer ouvir falar neste processo, sob pena de eu deixar o escritório neste momento. Me espanta muito hoje o doutor Antônio Carlos Amorim integrar uma sociedade de advogados que faça a defesa dessas pessoas. Eu pensei que o escritório daqueles 2 advogados defendessem as vítimas. E eu vinha saber, por acaso, agora, quando eu vinha para cá, por um advogado, não, o escritório defende os condenados pelo senhor. Eu digo, olha, pior ainda, hein? Defende os condenados, está no lado errado. Mas eu não quis mexer nisso. Os empresários Álvaro e Faustino cumpriram apenas alguns meses da pena. O Ministério Público continuou a investigação das transações comerciais dos empresários espanhóis e descobriu uma gigantesca sonegação de impostos. Os números da dívida com o Estado e com a União
chegava a quase 17 milhões de reais. Isso mesmo, 17 milhões de reais. Mas até hoje os processos se arrastam nos tribunais e ninguém foi preso por esses crimes. O grupo de empresários espanhóis, ainda hoje, é dono de mais de 80 empresas, entre casas noturnas, hotéis, restaurantes e imobiliárias. 6 anos depois do naufrágio, foi decretada a prisão por sonegação fiscal de Avelino Fernandes Rivera, o cabeça da organização. Mas ele já tinha fugido. Ele e também Álvaro e Faustino. As indenizações pedidas pelas famílias das vítimas aos empresários espanhóis chegam a cerca de 180 milhões de reais, que poderiam ser pagos com o leilão dos 87 bens que possuem e que estão bloqueados pela justiça como garantia do pagamento. Mas nem mesmo a justiça consegue fazer o governo federal pagar o que deve. Condenado por ter liberado o barco para o passeio, afinal o Batô foi vistoriado pela Marinha. O governo federal faz como os espanhóis. Até hoje não pagou um centavo de indenização às vítimas do naufrágio. Os 2 militares da Polícia Marítima que vistoriaram o Batô Mushi 4 foram condenados até 1 ano de prisão. Outros 4 sócios minoritários do Batô foram condenados por sonegação fiscal, mas nunca ficaram presos por causa de recursos dos advogados contra a decisão da Justiça. Isso desacredita não só a instituição do Ministério Público, do Judiciário, mas desacredita o direito como um todo. Porque para o cidadão é muito difícil entender como que uma situação como essa, tão grave, um crime tão grave como esse, não tenha resultado em punição. Na enquete de hoje, queremos saber a sua opinião sobre a dificuldade de se punir réus envolvidos em processos milionários. Qual a medida que seria mais eficaz para apressar a conclusão de casos como o Batô Mushi e evitar a impunidade? Opção A: aumentar os investimentos na polícia. B: limitar o número de recursos impetrados pelos réus. C: contratar mais promotores e juízes. Acesse o site www.globo.com/linha-direta. Dê a sua opinião. Participe. 16 anos depois, alguns dos sobreviventes foram levados por linha direta à justiça até o local da tragédia. Heloísa Maciel não conseguiu embarcar. Não, eu não quero. É um estresse muito grande que eu posso evitar. Onde o Batô Mushi 4 afundou, as lembranças. O barco estava superlotado, estava aquelas ondinhas, aquele negócio estava enjoado. Aquele clima que se formou naqueles 5 minutos finais, eu senti que foram 5 minutos de pavor. Eu, infelizmente, vi também em cima do Casablanca. Viu? Eu não vi nada. Eu vi gente chegando perto da escada e não conseguiu segurar na escada. Quando a gente está do lado do nosso herói, você sabe que eu estou tão segura do teu lado. A tua esposa, ela falava, não bota mais ninguém aqui, porque ela via que a coisa estava lotada, né? E você cada vez mais enfiando gente dentro do barco sem limite nenhum. Mas pra quem vê a coisa, acho que o barco não cabe. Como meus tripulantes, eu acho que era todo mundo. Nem poucos tinham morrido ali. Em instantes. O destino dos acusados do naufrágio. O naufrágio do Batô Mushi só serve até hoje para 2 coisas: para descredenciar a justiça e punir as vítimas. Três empresários, donos do Batô Mushi, fogem para viver na Europa. 10 anos após o naufrágio, o jornal O Globo revelou onde Álvaro, Faustino e Avelino estavam escondidos. Protegidos pelas leis de extradição, eles permanecem em seus países. Álvaro Pereira da Costa está morando em Portugal. Hoje em dia, o empresário Avelino Fernandes Rivera é sócio de um grande grupo empresarial da Galícia, na Espanha, que faz transações comerciais e financeiras. Em 1998, ele foi eleito presidente da Federação Galega de Comércio Exterior e chegou a ter 2 concessionárias de automóveis de luxo. Faustino Puertas Vidal, depois de fugir do Brasil, abriu uma nova sociedade empresarial com Avelino, na Galícia. O criminoso gasta, às vezes, fortuna
para manter advogados e advogados, apelações e apelações, quando seria muito mais, vamos dizer, útil, se é que um criminoso desse porte tem alguma saída, seria pagar, indenizar as pessoas que sofreram a sua corrupção, não é? o seu crime. As leis existem para que se encontrem brechas para burlar, para que forças e poderes manipulem as nossas vontades, os nossos direitos. É o que eu sempre digo, o naufrágio do Batomushi só serve até hoje para duas coisas, para descredenciar a justiça e punir as vítimas. 55 pessoas morreram no naufrágio do Batomushi 4. Yara Amaral, Elisa Amaral, Silvio Grotkovski, Irene Lerner, Eduardo Lerner, Alberto Weingarten, Ruth Weingarten, Camila Weingarten, Camilo Faro da Costa, Mário Maria Triller, de Fátima Costa, Shirley Souza Batista Carlos Alberto Soares, Cavalcante Norma Gonçalves, Maria Emílio Sérgio de Paulino Barros, Davi Oda Maria Hilda Levice, de Souza Maria Ferreira, Nazaré Maria Lima Silvério, Ana Simão Maria da Aires Silva, Camus, Silvio Ernesto Guiarabá, Gione Alves Camaria. Direta Justiça de hoje, você viu como foi o naufrágio do Batomushi no Réveillon de 1988 no Rio de Janeiro. Para falar sobre essa tragédia que causou a morte de 55 pessoas, a promotora Leni Costa de Assis, que atuou no processo, está esperando por você em nosso chat. Converse com ela. Entre agora no site www.globo.com/linha direta e participe. Linha Direta volta na próxima quinta-feira, logo depois de A Grande Família. Boa noite e até lá.